Olá, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos ver como é que o nosso aluno aprende, né? Como é que se dá a aprendizagem da criança, tá bom? Nós vamos acompanhar aqui alguns slides. Para sabermos o motivo pelo qual o nosso aluno não aprende, em primeiro lugar precisamos entender o que é a aprendizagem e como é que ela acontece. A aprendizagem é um fenômeno, um processo bastante complexo, onde várias teorias sobre aprendizagem, estudadas na psicologia educacional, tentam explicar como é que ela se dá, né? Como é que ela acontece na realidade, como Jean Piaget, Henri Vallon, Levi-Vygotsky, Garden, entre outros. Foram estudiosos, filósofos, né, que tentaram explicar como é que se dá a aprendizagem do ser humano, estudando desde criancinha, né, todas as fases que a criança passa, até a fase adulta, como é que a aprendizagem acontece na realidade. Cada um ao seu modo, né? Podemos descrever a aprendizagem como um processo de aquisição e assimilação, mais ou menos consciente de novos padrões e novas formas de perceber, ser, pensar e agir. Isso é bem mais do que aprender uma informação. Nós vamos ver isso melhor no próximo slide. Alguns preferem definir a aprendizagem como sendo a aquisição de novos comportamentos. Independente da sua definição, o fato é que só podemos afirmar que aprendemos algo realmente se conseguimos levar essa aprendizagem para a vida. Quando aprendemos sobre algo e conseguimos reproduzir esse algo ou até mesmo modificá-lo. Exemplo: aprendi uma receita de pão e consegui fazer esse pão. Um tempo depois, consigo fazer o pão de uma forma um pouco diferente. Inventei a minha própria receita, né? O que aconteceu? A aprendizagem foi significativa para mim, teve sentido. Pude colocar o meu conhecimento em prática. Reproduzir ou criar uma nova receita de pão é aprendizagem. Quando eu coloco tudo aquilo que eu aprendi no contexto escolar, né, toda a informação que eu recebi, eu consigo aplicar na minha vida, né, trazer para o meu contexto de vida, eu posso dizer que é uma aprendizagem, que a aprendizagem realmente aconteceu. Quando o nosso aluno consegue colocar em prática aquilo que ele aprendeu dentro de sala de aula, ocorreu a aprendizagem. Quando uma criança lê uma receita de pão na casa dela, lê uma mensagem no WhatsApp, lê o nome de uma loja, o nome de uma placa, é aprendizagem. Quando ela vai no mercado e paga o que ela comprou, né? Faz a compra dela com o dinheiro e vê se o troco tá certo ou não, se deu a quantia certa, é aprendizagem, né? Ela aprendeu a mexer com dinheiro, com quantidades, com matemática. Isso também é aprendizagem. Quando a gente consegue aplicar aquilo que aprendeu na escola, no nosso dia a dia, na nossa vivência, aí sim nós podemos dizer que houve uma aprendizagem significativa, verdadeira. Ela teve sentido para mim, porque eu consegui aplicá-la na minha vida, no meu dia a dia. O aluno também, com o aluno a mesma coisa. Ele só vai aprender se aquela informação, aquele conteúdo for assimilado por ele. Ele conseguir colocar o que ele aprendeu em prática, tá bom? Agora nós vamos ver aqui os tipos de aprendizagem. Existem vários tipos de aprendizagem. Aprendizagem motora consiste na aprendizagem de hábitos que incluem habilidades motoras, como andar de bicicleta, dirigir um carro, aprender a falar, escrever, etc. Essa aprendizagem ela está relacionada ao nosso físico, ao nosso organismo físico, tá? Ao nosso corpo. Porque para escrever nós precisamos das nossas mãos, dos dedos, né? Do punho, do braço. Para dirigir também nós precisamos das partes do nosso corpo, andar de bicicleta. Tudo que é motor tem a ver com a aprendizagem motora. A aprendizagem cognitiva está relacionada à aquisição de informações e conhecimento, como teorias educacionais, aprendizagem das regras gramaticais, informações sobre os fatos ou acontecimentos, etc. Aqui, na aprendizagem cognitiva, ela está relacionada ao nosso intelecto, à nossa inteligência. Como é que o nosso cérebro processa as informações? Aprendizagem afetiva ou emocional diz respeito aos sentimentos e emoções. Tem uma série de implicações pedagógicas, como a maneira de tratar o aluno, o respeito e a valorização do aluno, o clima da sala de aula, etc., né?
E aqui clima a gente entende como a relação entre professor e alunos, entre colegas, né? Um clima saudável para que a aprendizagem realmente possa acontecer. Ela precisa ser, quando a gente fala afetivo e emocional, quer dizer que o aluno tem que ter um bom relacionamento com o seu professor, ele tem que ter um bom relacionamento com os colegas, né? No ambiente escolar, para que ele possa aprender realmente. Sem motivação não existe aprendizagem. Para que alguém aprenda é necessário que ele queira aprender, né? Motivação é um fator importantíssimo para a aprendizagem acontecer. Por isso é muito importante que o professor saiba motivar os seus alunos. De que maneira? Utilizando uma grande variedade de recursos, métodos e procedimentos, criando assim uma situação favorável à aprendizagem, né? Uma aula onde o professor tem sempre vários recursos diferentes, várias metodologias. Por que várias? Porque são várias crianças, vários alunos, e cada um tem o seu jeito de aprender. O que vale para um pode não valer para outro, o que funciona para um pode não funcionar com o outro. Então, o professor tem que se valer de um leque, né, de recursos pedagógicos que dê conta dessa demanda variada de alunos, né? Como cada um aprende de uma maneira, consegue assimilar o conteúdo de uma maneira, ele precisa estar disponibilizando a esse aluno essa oportunidade de aprendizagem. Seja ela de que jeito for, né? Ele pode estar variando, então, variando as suas aulas, né? Com passeios, com aulas expositivas, com vídeos, com experiências, com pesquisas, não importa. O que importa é que a aula seja variada, as metodologias sejam variadas e sejam utilizados vários recursos pedagógicos, porque assim ele consegue atingir um número maior de alunos, ao invés de só um ou outro, né? Usando a mesma metodologia. Para criar essa situação favorável, o professor deve conhecer os interesses de seus alunos. O que é que meu aluno gosta? O que é que um aluno da cidade costuma assistir? Né? O que está na moda agora entre eles? Né? O professor tem que se inteirar do que está acontecendo. E daquela pessoa em especial, o que ela gosta de fazer? Quais são os seus interesses? Buscar uma motivação forte e duradoura para conseguir do aluno uma atividade interessante e alcançar o objetivo da aprendizagem. Quando nós temos conhecimento dos interesses dos nossos alunos, nós podemos fazer uma aula baseada nesses conhecimentos. E assim esse aluno vai se sentir motivado a participar da aula, né? Essa aula vai se tornar mais interessante para ele. Fazer uso, né, de recursos pedagógicos variados, como eu disse anteriormente. Criar expectativas nos alunos, né? Deixar a aula bastante interessante para que ele tenha vontade de querer voltar na escola, para que ele tenha vontade de querer saber como se dará a continuação daquela aula, o que o professor vai fazer, como que vai ser, né? Deixar o aluno sempre com expectativas agradáveis em relação à aula. Ter uma relação amigável com o professor e com toda a turma, isso é muito importante. Motivar e elogiar sempre as conquistas dos alunos, principalmente dos que apresentam mais dificuldades. E aqui é importante a gente destacar que os alunos que têm dificuldades de aprendizagem, eles já, por si próprios, né, já se sentem inferiorizados em relação aos outros. Eles já sabem que eles têm mais dificuldade, né? Que o outro coleguinha, o outro amigo é mais rápido, termina primeiro, tem notas maiores que a dele, tem a letra mais bonita que a dele, que consegue se destacar mais do que ele. Então, nós precisamos encorajar esses alunos, né? Sempre elogiando as suas conquistas, os seus avanços, por menores que eles sejam, tá bom? Acreditar que o aluno é capaz de aprender. Né? Como diz o nome do minicurso, né? Meu aluno aprende sim. Eu tenho que acreditar que meu aluno é capaz de aprender. Porque às vezes a família já coloca na cabeça do aluno que ele é burro, que ele é incapaz, que ele nunca vai aprender, que ele nunca vai para frente, que ele não vai dar certo. E se ele chega numa sala de aula que o professor tem o mesmo pensamento que a família, com certeza esse aluno vai ter muita dificuldade no seu trajeto escolar. Então, nós, enquanto professores e educadores comprometidos com a educação mesmo, né, de coração, nós precisamos fazer com que esse aluno avance, nós precisamos fazer com que esse aluno aprenda apesar dos pesares.
Se não dá certo de um jeito, eu preciso buscar outro jeito. Se não dá certo de um meio, eu preciso buscar outro meio, outros mecanismos que favoreçam a aprendizagem do meu aluno, tá bom? E aqui eu coloquei, né, um trechinho, uma imagem do filme Mãos Talentosas. E eu deixo esse vídeo como uma sugestão para vocês. É um vídeo muito bonito, baseado em fatos reais, de um menino que tinha muita dificuldade na escola, muitos problemas. Ele não conseguia aprender mesmo, né? As notas dele eram muito baixas, os alunos tiravam sarro dele, mas a professora não. E a mãe sempre incentivando esse aluno, o seu filho, né? Sempre falava, olha, você consegue, você vai para frente, você tem capacidade, eu confio em você, você vai mostrar do que você é capaz. A mãe sempre elogiava essa criança, até que ele conseguiu realmente acreditar que ele era capaz, criou nele, né, uma autoconfiança, e ele conseguiu superar esses problemas. E depois, no decorrer do filme, mesmo eu contando aqui, vale a pena você assistir muito. Ele cresce, se torna um neurocirurgião lá nos Estados Unidos e mostra, né, como um aluno, uma criança bem encaminhada, estimulada, consegue ultrapassar todas as barreiras, todas as expectativas contrárias ao seu desenvolvimento, né? Ele foi capaz. Então, o nosso aluno é capaz sim de aprender. Basta a gente querer e a gente se empenhar para fazer a nossa parte, tá certo? Podemos perceber que para que a aprendizagem ocorra, é necessário que o aluno esteja bem do ponto de vista físico, emocional e cognitivo. Somente assim nosso aluno poderá realmente aprender, tá bom? Então você grava isso, deixa isso bem guardado com você. Para o nosso aluno poder realmente aprender, ele tem que estar bem fisicamente, né? O corpo dele, o organismo dele tem que estar saudável, né? Bem de saúde. O emocional dele também tem que estar bem, psicologicamente falando, ele precisa estar bem. E o cognitivo dele também. Como é que o cérebro dessa criança faz a assimilação do conteúdo, né? Como é que ela assimila a aprendizagem? Se é da maneira como as outras, se é de uma maneira diferente, como é que isso acontece? Somente quando a criança, né, a pessoa está bem fisicamente, emocionalmente e cognitivamente, ela é capaz de ter uma boa aprendizagem sim, tá bom? No próximo vídeo nós vamos ver, né, por que o nosso aluno não aprende, tá joia? Então, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.